Olá, e vamos de sequência aqui na terça-feira, 18 de junho de 2024. Vamos lá com os poderes da mente de sequência. Sueli Caldas Schubert, grande estudiosa, divulgadora do Espiritismo. Examinando o processo obsessivo. Ai, olha, que bom que eu estou estudando isso, né? Vamos lá. Para entendermos um pouco dos meandros do processo obsessivo, vamos recorrer aos orientadores espirituais André Luiz e, em seguida, Manuel Filomeno de Miranda. Começamos com o livro No Mundo Maior, que apresenta, entre tantos pontos de suma importância, preciosas instruções em seus capítulos iniciais que iremos enfocar. Em companhia do instrutor Calderaro, André Luiz é convidado a examinar, em certo hospital, o caso de um doente terminal que estava estritamente ligado a um espírito em míseras condições de inferioridade e sofrimento. O doente apresentava forte tensão nervosa, não percebendo a presença do obsessor de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente ligados, tal a quantidade de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax até a cabeça, como se fossem prisioneiros de uma rede fluídica. André Luiz observou que os pensamentos, emoções e sentimentos eram permutados entre ambos, pois espiritualmente estavam bastante identificados entre si. A entidade não se dava conta da presença de Calderaro e André Luiz, em virtude do grosseiro padrão vibratório, em que a mantinha, enquanto fixava o doente, como um felino vigiando a presa. O instrutor espiritual passou em seguida a explicar as causas do drama que estava sendo analisado, cujo início ocorrera há 20 anos, muitos anos. Por essa época, o atual verdugo era dono de uma casa comercial, sendo patrão e tutor daquele que hoje é o enfermo, que para ele trabalhava desde a infância. Vindo à maioridade, o empregado passou a exigir do chefe o pagamento de vários anos de serviço. Negou-se o patrão, mencionando que o criara como filho e que lhe daria vantajosa posição nos negócios, mas não pagaria nada relativamente ao passado. O jovem enfureceu-se e instalou-se a discussão, e no auge da ira o assassinou, dominado por selvagem fúria, antes de fugir do local. O criminoso tirou do cofre a importância que se supunha de direito, deixando ali o restante. Uma regular fortuna para despistar a polícia. Na manhã seguinte, fingindo preocupação ante as portas cerradas, chamou a polícia para que abrisse a loja, quando foi constatado o crime. O assassino fingiu profunda comoção e tomou todas as providências, protegendo também a viúva e os filhos do falecido, que, em razão dos seus cuidados, receberam substanciosa herança. Logo depois, o antigo empregado mudou-se para outra cidade e ali se instalou, aplicando os recursos em atividades lucrativas. Mais tarde casou-se com uma jovem cujo padrão espiritual era bem mais elevado do que o seu, e com ela teve 5 filhos. Conseguiu enganar a justiça terrena, mas jamais teve sossego, pois a sua vítima, do outro lado da vida, passou a nutrir ideais de vingança em um processo contínuo de perseguição espiritual.
Isso o levava a crises depressivas e a constantes pesadelos. Uau, constantes pesadelos. A dor do remorso era-lhe verdadeiro suplício, e aterrorizado pelas recordações buscava algum alívio no trabalho. Entretanto, desgastava-se em duelos com o perseguidor invisível nas horas do sono. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando-se o caos orgânico. Esse era o drama consciencial em que vivia o enfermo há longos anos. O convite de Calderaro, André Luiz examina atentamente o cérebro dos dois envolvidos no processo obsessivo. Refere-se o instrutor à patologia do espírito e apresenta belos e profundos ensinamentos acerca do cérebro e da casa mental, que apresentamos na primeira parte deste livro. Então, muitas das vezes a gente está ligado a uma entidade está ligada conosco, né? Seja por essa vida mesmo ou por outra. Muitas das vezes tem pessoas que não sabem como é a sequência da nossa vida. Muita gente olha assim, olha todos os louros que o outro recebeu ou tem, né? E não sabe ver o passado da pessoa, como que foi a vida, né? Tudo na vida merece cuidado e respeito. Então, antes de olharmos e desejarmos ser o outro, deseje ser você mesmo, né? Sem tirar nada de ninguém. Vá em busca do seu pão, porque Deus, em sua posição, sempre nos auxilia em busca da alimentação, tanto espiritual quanto física, e assim podendo nos elucidar, desenvolver a razão, a emoção, o coração. Beijo, deixe seu like, compartilha com alguém, me ajude a fazer crescer esse canal de reflexão. Gratidão porque você está comigo até aqui. Beijo no coração.